Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Essa que é a verdade. Aquilo que afeta o outro, afeta a gente também. Hoje eu quero te contar uma história, talvez seja uma das histórias mais difíceis e mais bonitas ao mesmo tempo para mim. Essa história acontece bem ali em meados de novembro, naquele momento, 2020, meados de novembro de 2020, quando a pandemia estava pegando fogo, quando tudo estava pegando fogo ali. E foi talvez um dos momentos mais difíceis para mim. Março de 2020, eu, você, todos nós, de alguma forma, nós fomos surpreendidos por esse movimento todo. A gente foi pego meio que como se a gente tivesse na beira do mar, e aí vem uma ondinha, vem outra ondinha, e de repente vem aquela onda enorme e você toma um jacaré. Lembra que é jacaré? Jacaré é quando você sai e vai se afogando e vai tomando água e vai tomando aquele caldo. E foi exatamente o que aconteceu nesse período, né? Ali final de outubro, novembro, né? Meados de novembro, quando estavam rolando as eleições ali. Então foi um momento muito difícil da minha vida. Foi um momento onde eu adoeci. Eu me cuidei muito, sempre me cuidei muito. E a gente fazia o necessário, só o necessário. Saía só dentro daquilo que era necessário. Eu, como todo mundo, a gente tinha, eu acho que você, todos nós, tínhamos um receio enorme de pegar aquela doença. Era uma coisa muito complicada naquele momento. E eu vivia essa tensão também. E eu não sei dizer como é que foi, não sei dizer de que maneira foi. A gente não saía, não ia passear, não ia para a praia, não ia em balada, não ia em festa, absolutamente nada. Mas, de repente, eu me vejo ali infectado e foi um dos momentos mais difíceis para mim. E como se não bastasse, a minha companheira, aquela que anda comigo, minha sócia, minha maior amiga, de repente adoece e ela vai internada. E o medo era muito grande, o medo do que aconteceria, do que poderia acontecer é muito grande. E é nesse momento que eu recorri às coisas que eu vi dentro do treinamento. Aliás, eu quero te perguntar, quero saber de você, né? Qual foi o seu momento dentro do treinamento, aquele momento dentro do treinamento, dentro do LT, né? Vamos falar do LT, aquele momento dentro do LT que você pegou um recurso lá dentro e usou nesse período de conflito, nesse período de tensão que a gente teve. Que momento foi o que você utilizou? Eu estou te contando de um em que eu utilizei um grande recurso, que é o recurso de não sofrer por antecipação. E uma das coisas que eu descobri, né, ao longo de uma semana e meia, que foi o tempo mais difícil que a gente passou, o que eu descobri ali é que aquilo que estava acontecendo comigo, com todas as pessoas no mundo inteiro, com muitas pessoas que adoeceram no mundo inteiro, era algo que tinha que ser vencido segundo a segundo. Era algo que precisava ser vencido segundo a segundo, minuto a minuto, dia a dia, sabe, hora a hora. Era assim que as coisas funcionavam. As coisas podiam mudar da água para o vinho de uma hora para outra. As coisas podiam mudar da água para o vinho de um minuto para o outro. Às vezes você estava muito bem num minuto, dali um pouco vinha uma falta de ar, vinha outras complicações e você não sabia como fazer. Então, algo que eu precisei, talvez, fazer ali muito, foi recorrer a um recurso que a gente trabalha dentro do nosso treinamento. Não sei, eu acho que você se lembra muito bem do seguinte momento. Daniel, manda mais um. Rodrigo, manda mais um. Vai, Roberto, Aneci, manda mais um. Aquele momento do sábado pela manhã, quando a gente vivencia aquele corredor e quando a gente entende o que é sofrer por antecipação. O quanto a gente sofre às vezes por antecipação, o quanto a gente deixa de fazer inúmeras coisas porque a gente está sofrendo por antecipação. E ali eu me dava conta de que, de fato, não adianta eu sofrer agora. Nós vamos ter que vencer segundos, minutos, horas e dias. Nós vamos ter que vencer. E foi o que a gente fez, o que eu fiz, onde eu estava isolado, o que ela fez onde estava internada. Ela ficou internada, foi para a UTI.
Então ela fez isso também, ela venceu esse tempo todo. Então muitas coisas ao longo desses 2 anos a gente foi vencendo com recursos que vieram de dentro do treinamento. Eu queria saber qual foi o grande recurso que você utilizou. Eu utilizei vários. Em inúmeros momentos eu utilizei recursos que vinham de dentro do treinamento. Por isso que eu falei para você, pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Ou seja, aquilo que afeta os outros nos afeta também. E de uma forma ou de outra, estar dentro dos treinamentos, principalmente dentro do LT, é uma forma, é um jeito, é uma maneira, nos dá a condição de seguir em frente com mais força, com mais garra, com mais determinação, de cabeça erguida, enfrentando as coisas que a gente tinha que enfrentar. Obviamente que ao longo desse período nós perdemos também muitas pessoas queridas, Silvas queridíssimos, Silvas, pais de Silvas, que acabaram voltando para casa, Silvas que voltaram para casa, que tiveram presente dentro daquele salão. Então a gente vive até hoje, de alguma maneira, a gente vive sentindo muita coisa que aconteceu lá. E eu gostaria de saber, então, quais foram os recursos que você usou de dentro do LT, principalmente do LT. Depois, qual foi o grande aprendizado que você teve? Porque algum aprendizado a gente teve também. A gente também perdeu muita coisa, mas de alguma maneira a gente também ganhou algo, não é? Qual foi o aprendizado que a gente teve? Algumas pessoas dizem, você acha que isso veio para nos ensinar algo? Não, eu não acredito. Eu não acredito que exista uma força, uma energia, Deus, algo maior que venha nos dar uma lição. Eu acredito que a gente tem escolhas e que às vezes as nossas escolhas não são as melhores e em função de fazer escolhas que talvez não sejam as melhores, a gente acaba pagando um preço que muitas vezes não é bom, um preço que não é ok, mas a gente paga. Então eu acredito muito nisso, que de uma certa forma a gente pagou um preço sobre algo que a gente deixou de fazer, né? Algo que a gente podia ter feito e a gente não fez, que a gente podia ter feito de uma forma diferente. Eu digo isso em relação à humanidade como um todo. A gente acabou desrespeitando algumas coisas e paga um preço sobre isso. E dessa maneira, eu acho que a gente, quando isso tudo vem, esse preço que a gente está pagando, está chegando, ele vem, não tem como. Mas eu acho que a gente aprende algo, a gente pode aprender algo. Então eu entendo que é o seguinte, nós aprendemos algo com isso. E uma das coisas que eu saio valorizando muito é o tempo. Eu valorizo muito o tempo de estar aqui, o tempo de estar presente e o tempo que eu tenho para poder fazer mais, para poder trabalhar mais, para produzir mais, para deixar um legado cada vez mais consistente, mais bonito. É isso que eu quero. Quero deixar um grande legado de conhecimento, um legado de experiências, quero deixar um legado de quem viveu essa vida plenamente, com vontade de aprender e de trocar com outras pessoas sobre esse aprendizado. Bom, agora eu quero te ouvir. Quero saber qual foi o seu aprendizado. Deixa eu fazer uma sugestão para você. Grave um vídeo, coloque lá no vídeo, marca a gente. E vou te fazer um convite também. Vem aí o acreditar. Acreditar exatamente para a gente poder fazer esse balanço. Fazer um balanço entre as coisas que a gente perdeu e as coisas que a gente ganhou e reunir dentro disso condições para a gente dar um passo diferente em direção ao futuro. Acreditar, dia 20 de agosto. Eu te espero lá dentro do salão, mais uma vez, para a gente resgatar muita coisa, para trabalhar muita coisa, mas acima de tudo, para viver o tempo que a gente pode viver junto, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo. Valeu!